Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marsur aqui novamente com vocês hoje para o nosso terceiro encontro, onde hoje a gente vai estar vendo de fato a definição de probabilidade, né? A definição clássica que aparece nos livros, e a gente vai estar vendo também como calcular a probabilidade já de fato, né? Superado aquelas definições básicas que a gente estudou nos outros dois encontros, ok? Vamos lá então? A gente vai começar um pouquinho diferente do que os livros trazem em geral, porque eles começam, na verdade, com o fim da nossa aula de hoje, né, que é a definição clássica de probabilidade. Eu queria trazer uma outra visão para esse conceito, né, que é a definição de fato de probabilidade, né. Talvez vocês não vejam assim escrito nos livros, mas a gente sabe, né, que probabilidade é uma função. E lá no primeiro ano a gente estuda, né, ou ensina que função é uma relação entre dois conjuntos. E qual que vai ser a relação entre esses dois conjuntos, né? A definição aqui, ó, que aparece na tela é que você considera um experimento aleatório cujo espaço amostral é ômega, né? Ele é formado por uma quantidade finita aqui de elementos. A gente chama de probabilidade, né, ou P de AI, a probabilidade do evento elementar AI ocorrer. Então, probabilidade vai ser isso, vai ser uma ligação entre o espaço amostral e o evento ali, né? E aí a gente vai ter um número que vai determinar a chance desse evento acontecer ou não, ok? Então, probabilidade basicamente é isso, é uma função que associa um elemento do espaço amostral a um número, né? Ok? E aí a gente tem três condições primordiais para a gente calcular a probabilidade, que é assim que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Ou em quase 90%, né? Sem saber definição clássica, a gente precisa de desses três itens para poder já calcular a probabilidade. Sem fórmula, só com a definição, a gente já vai calcular a probabilidade hoje. Então, no item I, ó, vocês podem ver que a probabilidade de um evento ocorrer é a soma das probabilidades dos seus elementos. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, você pega um experimento aleatório de lançar um dado, né? O dado, espaço amostral, a gente já está cansado de ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você quer estudar, por exemplo, o evento de sair face par. Sair face par é composto pelos elementos 2, 4 e 6. Então você vai lá e eu quero calcular a probabilidade disso acontecer. Então você tem um evento que ele é composto por três elementos, 2, 4 e 6. Então, para calcular a probabilidade de sair face par, você vai lá, calcula a probabilidade de 2, mais a probabilidade de acontecer o 4, mais a probabilidade de acontecer o 6. Então, é isso que a gente tem aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular a probabilidade de sair face ímpar, né? É a probabilidade de sair 1, mais a probabilidade de sair 3, mais a probabilidade de sair 5. Se for face inferior a 3, é a probabilidade de sair 1, mais a probabilidade de sair 2. E assim sucessivamente. Com isso, a gente já pode quase começar a calcular a probabilidade. A gente ainda precisa dos itens 2i e 3i. Vamos ver o que diz o item 2i. Ele diz algo que é bem importante para a gente, ó, que a probabilidade, né, isso aqui eu estou falando de um número real, né, probabilidade é um número, uma quantidade, só que não é uma quantidade qualquer, é uma quantidade sempre estritamente maior ou igual a zero, né, a gente tem aqui do lado, ó. Ou seja, pode ser zero ou maior do que zero, mas nunca menor, você não vai calcular a probabilidade, vai dar um número negativo, né, isso já é importante. E também a probabilidade nunca é maior do que 1, ela sempre é no máximo 1, né, que seria o 100%. Então, todos os eventos, né, toda a probabilidade que a gente calcula é sempre entre 0 e 1. Então, se foi lá, fez alguma conta, saiu lá, a probabilidade é 2, é 10, é 20, está errado. Está errado. Probabilidade é sempre um número entre 0 e 1, onde o 0 aqui não é estrito. O 0 pode ser que dê 0 probabilidade e pode ser que dê 1 também, ok? E a gente tem isso para todos os eventos, né? Aqui eu estou colocando na definição, seguindo um padrão, que a gente está colocando por evento elementar, né? Tá vendo que é por cada AI, mas isso aqui também é verdade se você olhar, por exemplo, aqui, ó, no item I, que eu defini esse evento face par, você tem três eventos elementares. Quando você somar isso daqui, também não vai passar de 1, nem vai ser menor do que 0, ok? Mas para a nossa definição, estou colocando assim, mas a gente vai ver que probabilidade de qualquer coisa sempre é algo entre 0 e 1. E por fim, o que a gente mais vai usar na aula de hoje é algo bem interessante, é que se você pega o seu espaço amostral, né, onde aqui é formado por eventos elementares, ou mais do que isso, se a gente pegar e conseguir dividir o nosso espaço amostral todo em eventos disjuntos que a gente fala, onde quando a gente juntar todos esses eventos,
a gente tem todo o espaço amostral, também vale a terceira equação. A soma das probabilidades de todos esses eventos é sempre 1 ou 100%, ok? Então, por exemplo, se eu quero estudar o evento aqui, a probabilidade de sair face par 2, 4, 6, eu não posso falar que isso aqui é 1, por quê? Porque aqui não está contido todo o meu espaço amostral. Se eu quisesse usar a equação 3i, né, como a gente vai fazer agora, eu tenho que ter todos os elementos do espaço amostral. Aqui, observe que se eu fizer uma cisão, né, ou cortar, a soma de todos esses elementos dá o espaço amostral todo. Eles não podem ter interseção, né? Por isso que eu estou colocando aqui para ficar mais fácil o entendimento de eventos elementares. Aí fica claro que não tem interseção entre ninguém. Interseção é vazia entre todo mundo. Então, quando você tem essa situação, ó, onde todos os eventos, né, não necessariamente precisa ser só elementar, aqui eu coloquei só para ficar mais fácil o entendimento, mas se você tivesse um jeito de dividir o seu conjunto, né, em, sei lá, 5 partes, onde as 5 partes não tem interseção, e todas essas partes, quando você junta, dá o espaço amostral todo, você também pode usar a equação 3i, ok? Desde que você tenha o que a gente chama de eventos disjuntos, né, que não tem nada em comum, e quando você faz a união, dá o todo. A gente também pode usar a equação 3i. Então, vamos de fato calcular a probabilidade agora, só usando a definição. A gente não vai usar a fórmula, não vamos usar a definição clássica nem nada, né? Porque a gente vai fazer uma construção de uma forma diferente hoje, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro... antes disso, tem uma observação bem bacana, que é, quando a gente tem agora, ó, nós estudamos que um espaço amostral, né, associado a um experimento aleatório, você tem eventos aleatórios ali dentro daquele espaço amostral, e você tem agora a probabilidade, né? Então, quando você tem essas três coisas juntas, é o que a gente chama de um modelo probabilístico. E a partir de modelos probabilísticos, a gente pode fazer previsões. Então, você tem lá uma situação que você quer estudar, tem um todo, né, que vai ser o seu universo, o seu espaço amostral. Dentro daquele todo, você quer estudar algum evento, né, alguma situação particular, e a partir disso você começa a relacionar valores, né, que são determinados em geral pela estatística, vários testes e situações, essas probabilidades, e a gente tem um modelo probabilístico, e a partir desse modelo a gente pode fazer previsões, né? Então, probabilidade é um negócio bem bacana, muito bom de estudar, e tem muita aplicabilidade, né? Principalmente para quem faz aí previsões, né? Não é algo certo, né? Mas a gente pode fazer previsões a partir desses estudos, né? Que são os modelos que a gente tem, ok? Tranquilo. Então, agora, de fato, a partir daquela definição, a gente pode calcular probabilidade, né? Vamos ver como que fica. Ó. Vamos ler esse exercício aqui e tentar aplicar aquela definição para calcular a probabilidade de fato. Ó. É um exercício da FUVEST. Ele fala, ó, um jogo consiste num dispositivo eletrônico na forma de um círculo dividido em 10 setores iguais, numerados como mostra a figura. Então, você tem aqui um círculo numerado de 1 a 10, dá para perceber que todo mundo tem a mesma quantidade, né? Ou o mesmo espacinho, né? Já que é um dispositivo eletrônico. Em cada jogada, um único setor do círculo se ilumina. Todos os setores com números pares têm a mesma probabilidade de ocorrer. O mesmo acontece com os números ímpares. Além disso, a probabilidade de ocorrer o número 3 é o dobro da probabilidade de ocorrer o número 4. Informação importante, já já a gente vai dar um destaque para ela. Denotando por P de I a probabilidade de, numa jogada, ocorrer I, né? Ou seja, uma dos valores aqui do círculo, né? Determine a probabilidade do 3, né? De sair 3, a probabilidade de sair 4 e B. A probabilidade de, numa jogada, ocorrer número primo maior ou igual a 2. Então, para resolver a questão de probabilidade, você tem que se ater aos detalhes, né? Por exemplo, aqui, a gente tem várias informações importantes e a gente vai discutir agora um pouquinho e tentar resolver esse exercício, né? E no item B a gente vai relembrar o que é um número primo também e se atentar para isso, né? Maior ou igual a 2, né? Tem diferença da questão entre ser igual a 2 ou ser maior ou igual a 2 ou fosse exatamente 2, né? Então, a gente tem sempre que se atentar para os detalhes, mas vamos lá resolver de fato essa questão. Ó, partindo aqui, ó, do pressuposto, a gente tem... Ele disse aqui no enunciado que cada número par tem a mesma probabilidade e cada número ímpar também tem a mesma probabilidade. Então, como que a gente traduz isso para a matemática? Eu sei, então, que a probabilidade do 1
é igual à probabilidade de acontecer o 3, o 5, o 7 e o 9, números ímpares. E eu também sei que a probabilidade do 2 é igual à probabilidade do 4, 6, 8, 10, números pares. Só que ele deu uma informação importante aqui, ó, que é a probabilidade de ocorrer o número 3 é o dobro da probabilidade de ocorrer o número 4. Então, como que a gente traduz isso para matemática? O número 3 é o dobro, né, 2 vezes a probabilidade de sair o número 4. Aí, mais do que isso, a gente tem, então, uma coisa importante. Se a probabilidade do 3 é o dobro do 4, e a probabilidade do 3 é igual a do 5, a do 7, a do 9 e a do 1, então, concorda comigo que a gente pode afirmar que a probabilidade do número ser ímpar, ela sempre vai ser o dobro da probabilidade do número ser par? Desculpa, aqui tá dando. Vai ser 2 vezes a probabilidade do número ser par. Ok? Então, com essa informação, a gente já pode fazer alguns cálculos, certo? E aí, a partir disso, veja o seguinte. Lá da definição de probabilidade, nós temos o seguinte. Antes disso, de usar a definição, como que a gente traduz aqui para a matemática, então? Ó? Se eu chamar de K a probabilidade do número ser par, chamar aqui de K. Então, concorda comigo que a probabilidade do número ser ímpar vai ser 2 vezes K? Certo? E aí, com isso, a gente pode começar, então, a partir da gente entender o enunciado, né? Eu pressuponho que vocês tenham entendido o enunciado, né? A gente só retirou as informações. Agora a gente vai olhar, de fato, né? Como resolver o item A, né? Que é calcular a probabilidade do 3 e do 4. Mas espero que tenha ficado entendido aqui a questão das quantidades e das afirmações que a gente fez, né? Apesar dele ter dito que a probabilidade do 3 é o dobro da de 4, a gente pode afirmar com certeza, né? Dadas as informações que a gente tem, que a probabilidade de qualquer número ímpar vai ser o dobro do número par. Aí agora tá, você pergunta, Marcos, mas como que eu resolvo a questão agora? Eu quero isso. Então, vamos lá. Pela definição de probabilidade, a gente sabe que a soma das probabilidades dos eventos elementares tem que ser sempre quanto? 1 ou 100%. Vamos voltar lá, ó. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ó, lá da definição, aqui, ó. A gente sabe que a soma dos eventos elementares, ou se eu tiver eventos disjuntos que contemplem todo o espaço amostral, vai ser 1. Ok? Então, volta aqui. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, eu sei que... concorda que o meu espaço amostral aqui é de 1 a 10, né? Então, você tem eventos que não tem nenhuma interseção. Eu sei que, pela definição lá, o item 3i, que a probabilidade de acontecer 1 mais a probabilidade de acontecer 2 mais a probabilidade de acontecer 3 mais, eu vou colocar 3 pontinhos só para economizar o tempo, mais a probabilidade do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, probabilidade de acontecer 9, mais a probabilidade de acontecer o 10 é 1. Ok? Ou 100%. Então, a probabilidade dos eventos elementares é 100%. Só que cada número par tem probabilidade K de acontecer. E você concorda comigo que entre 1 e 10 tem o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. São 5 números pares. Então, você vai ter 5 vezes K. Concorda? Eu poderia colocar aqui K, mais K, mais K, mas você entendeu que tem 5 vezes o K, né, que são os números pares. E também tem 5 números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e 9. São 5 números ímpares, então 5 vezes. A probabilidade de sair um número ímpar é 2 vezes K. Isso tem que dar o total de 1, correto? Então, 5K mais 5 vezes 2, 10K. 10K mais 5K, 15K, que dá 1. Disso concorda comigo que eu consigo tirar, então, quem que é o K?
1 sobre o 15 está multiplicando o K, né? Passa para o outro lado, dividindo, correto? Não é somando, não é subtraindo, é dividindo. Então, você tem aqui que o K é 1 sobre 15. Agora, volta lá. No item A, ele quer saber a probabilidade do 3 e a probabilidade do 4. Então, a probabilidade de acontecer o 3 vai ser quanto? Ó, P de 3, eu sei que é 2 vezes o K. Onde o K a gente acabou de descobrir que é 2 vezes 15. Então, isso é 2 vezes 1, 2, 15. Então, a probabilidade de acontecer o P de 3 é 2 sobre 15. E a probabilidade de acontecer o 4, face par, é o próprio K, né? Então, a probabilidade do 4 vai ser 4, que é o próprio K, que é 1 sobre 15. Então, tá aqui, a gente já está calculando probabilidade só usando definição. Eu sei que a soma de todos os eventos elementares tem que ser 1, e a partir dessa definição a gente conseguiu fazer o item A. Agora no item B ele pede a probabilidade de numa jogada ocorrer um número primo maior do que 2. O que é o número primo? É um número que é divisível apenas por ele mesmo e por 2. Desculpa, um número divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, ó, por exemplo, o 1 não é primo, tá? Por definição, a gente tem que o primeiro primo é o 2. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Vamos fazer aqui o item B. Ok? Então, ó, a probabilidade do número C' nessa situação... Concorda comigo que você tem vários elementos juntos. Vai ser a probabilidade de C2, que é o único primo par. Os demais são todos ímpares. Probabilidade do 3. 3 é primo também. Mais probabilidade do 5. 5 é primo, né? Só é divisível por 1 e por ele mesmo. E probabilidade do 7. Entre 1 e 10, os únicos números primos são 2, 3, 5, 7. Os demais não são primos porque tem outros divisores além de 1 e ele mesmo, né? O 4, por exemplo, tem o 1, o 4 e o 2. O 8 tem o 1, o 2, o 4 e ele mesmo que é o 8. Então não são números primos, ok? Só que nós vimos que acabamos de descobrir que a chance de um número par ser sorteado, né, a probabilidade é o K, né? Lá da definição, que dá 1 sobre 15. Probabilidade do número ímpar é 2 vezes K, né? Então vai ficar 2 sobre 15. Probabilidade 5 é ímpar, 2 sobre 15. E a probabilidade do número 7, né, também é ímpar, vai ser 2 sobre 15. Totalizando então aqui 2 mais 2 mais 2, 6 mais 1, 7. 7 sobre 15. Então, a probabilidade de você sortear aí numa rodada o número primo é 7 sobre 15, né? Ok? Então, observe aqui um detalhe bem importante. Eu vou fazer uma distinção. Ó. Quando a gente olha para o problema inicial, que é esse, né? Observe que aqui vocês concordam que então os números ímpares, né, tem mais chance de acontecer do que os números pares, né? Então, se você é um jogador aí, sei lá, isso aqui é uma roleta, você vai ganhar dinheiro com isso, você apostaria no número ímpar ou no número par, né? Você quer ter mais chance de ganhar, né? Então, você apostaria no número ímpar, né? Isso vai ser importante agora para fazer uma distinção entre quando que eu posso usar a definição clássica, que é o que vai estar em todos os livros e vídeos que vocês forem ver, para a gente poder usar a definição, né? Porque probabilidade a gente não calcula só usando a definição clássica. Na verdade, nem sempre ela funciona. E a gente vai ver isso no encontro de hoje, ok? Então, vamos lá. Vamos ver mais um exemplo, né? Sobre essa situação. Deixa eu só anotar aqui. Ok. Um exemplo 2, a gente tem, ó, no lançamento de um dado viciado, a probabilidade de sair qualquer número é determinada por K vezes a face obtida. Calcule a probabilidade de sair um número par e B, um número maior do que 4. Ó, outra informação bacana que vamos resolver. Então, solução aqui, ó. Nós sabemos, foi dito ali no enunciado, que a probabilidade de sair qualquer número é determinada por K vezes a face obtida, né? Um dado, a gente está supondo enumerado de 1 até 6.
Então, com isso a gente pode concluir, ó, se sair face 1, qual que é a probabilidade de sair face 1? É 1 vezes o K, né? Onde K vai ser essa constante aí, né? Probabilidade de sair a face 2, nesse experimento aleatório, vai ser, saiu face 2 é 2 vezes K. Concorda? Probabilidade de sair face 3, isso que está lá no enunciado. Eu só estou traduzindo para matemática, né? Porque a gente precisa fazer conta, precisa das equações. Então, vamos traduzir. E assim a gente vai fazendo. O P de 4 vai ser 4K, o P de 5 vai ser 5K, e o P de 6 vai ser 6 vezes o K, ok? Então, ó, a partir do enunciado, você quer determinar a probabilidade de sair um número par. Mas você sabe qual que é essa chance? Eu não tenho fórmula para calcular a priori aqui? Ok. Então, eu só sei da definição. Então, no item A, ó, a gente sabe que se eu somar os eventos, né, elementares, tem que dar quanto? 100%. Lembrando que isso aqui só vale porque os elementos ó, de 1 até 6 eles não têm interseção e quando eu junto todos eles, dá o espaço amostral todo. Toma cuidado que, por exemplo, lá naquele caso passado eu falei, né? Se eu quisesse estar olhando a quantidade por exemplo, da face par, que seria 2, 4 e 6, se eu somar essas probabilidades, não dá os 100%, porque não tem todo o espaço amostral contido aí. Então, que fique claro isso, né? Então, vamos lá. Ó. Eu sei, então, que probabilidade de sair 1, mais probabilidade de sair 2, mais probabilidade de sair 3, mais probabilidade de sair 4, mais probabilidade de sair 5. Opa, desculpa, deu erro. Probabilidade de sair 5, mais a probabilidade de sair 6. Isso tem que ser igual a 1, ou 100%, né? Então, nós sabemos que a probabilidade de sair 1 é K. A probabilidade de sair 2 é 2 vezes K. A probabilidade de sair 3, 3 vezes K. Eu não estou inventando, foi o exercício que falou. Que é a face vezes o K. 4K, 5, ou desculpa, mais 6K, isso igual a 1. Somando isso tudo aí, você vai ter ó, 6 mais 5, 6 mais 5, 11, 11 mais 4, 15, 18, 19, 20, 21K, né? Resultado aí, somando todos esses Ks. 21K é igual a 1. Disso a gente tira então que o K é 1 sobre 21. Então você tem aqui, determinou o K. Agora vamos lá calcular a probabilidade de sair face par. Qual que é a probabilidade de sair face par? Face par, agora eu posso falar ó, que tem 2 é par, 4, 6. Só que a gente sabe que a probabilidade aqui de sair 2 é 2K. Então, 2 vezes 21 sobre 2. Mais. Probabilidade de sair 4 é 4 vezes K, que é 4 sobre 21. Mais. Probabilidade de sair 6 é 6 sobre 21. Isso aqui vai totalizar quanto? 6 mais 4, 10. Mais 2, 12 sobre 21. Vou colocar aqui no cantinho que cabe. 12 sobre 21. E observe, tanto nesse quanto no outro exemplo, que está satisfazendo também, né, que a probabilidade sempre no número entre 0 e 1. Se você dividir aqui, né, como o numerador é menor que o denominador, isso com certeza é um número entre 0 e 1, ok? Então, a probabilidade de sair face par é 12 sobre 21. Se você quiser simplificar, dá para simplificar aqui por 4 também. Desculpa, dá para simplificar por 3, né? Como que eu sei que o número é divisível por 3? Quando a soma dos dígitos dá um número divisível por 3. Ó. 2 mais 1, 3. 3 divide 3. 2 mais 1, 3. 3 divide 3. Se fosse, por exemplo, 41. 41 é divisível por 3? Não, porque 4 mais 1 dá 5 e o 3 não divide 5, ok? Então, continuemos então o nosso exemplo aqui. Agora eu quero saber maior do que 4, né? Vamos lá. Item B.
Quero saber a probabilidade maior que 4. Ser maior do que 4, ele não falou maior ou igual a 4. Então vai ser a probabilidade de ser face 5 mais a probabilidade de ser face 6. Né? Lembre lá da definição. Se você tem um evento que é composto por mais de um evento elementar, né? No caso a probabilidade de ser maior do que 4, se eu fosse descrever esse conjunto, né? O evento seria face 5 e 6. Só que agora eu estou calculando probabilidade, vai ser a soma, né, do valor da chance, né, de ser 5 mais a chance de ser 6. Isso a gente viu que vai dar 1 sobre k, né, probabilidade de ser ímpar. Quer dizer, desculpa, são 5 vezes, né, a face vezes o k. 5 vezes k mais 6 vezes k. 6 mais 5, 11 sobre 21. 11 já não é divisível por ninguém, né? Além de 1 e ele mesmo. 21 é divisível por 3, mas tem que ser os dois ao mesmo tempo, então não dá para simplificar. Mas é um número entre 0 e 1, concorda? Então aqui você tem, novamente, um exemplo bacana que está satisfazendo aí, né? E a gente está usando só a definição de probabilidade para calcular a probabilidade de fato, né? Ok? Perfeito. Vamos para mais um exemplo, né? Para a gente ficar craque nisso e ficar bom. Deixa eu só consertar isso daqui. Ok. Voltei. Vamos então para outro exemplo, né? O exemplo 3. Ó, no lançamento de um dado honesto, qual a probabilidade de sair o número 5, um número maior do que 4? Então vamos ver, ó. Nesse espaço, o espaço amostral associado a esse experimento, a gente sabe de fato, né? A gente sabe que o espaço amostral associado a esse experimento é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais do que isso, a gente sabe que o evento A, né, sai o número 5, é composto apenas por um elemento, o 5, né? E o evento B, que é um número maior do que 4, já vou fazer aqui. Um número maior do que 4, ele não falou maior ou igual, ele falou maior que 4. Então é face 5, 6. Ok? Então como que a gente faz isso? Eu não tenho fórmula, eu só sei a definição de probabilidade. Então nós sabemos que a soma das probabilidades dos eventos elementares tem que ser 1 ou 100%. Então vamos usar isso, né? A gente sabe que o P de 1 mais P de 2 mais P de 3 mais P de 4 mais P de 5 mais P de 6 é igual a 1 ou 100%. Só que agora ele te deu alguma informação falando que a probabilidade de ímpar é o dobro, é o triplo, é metade, não falou nada. Então eu vou chamar de K a probabilidade de acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordo então que vai ser a mesma chance? Já que ele não me deu nenhuma informação, você vai lançar o dado. Falou que o dado é honesto, né? Não tem nenhum pezinho ali que vai favorecer alguma quantidade, né, que eu queira. Então vou supor que tudo é K. Supor não, é dado, né? Que é tudo a mesma chance. Se ele não deu nenhuma informação, todo mundo tem a mesma chance. Então vão ser 6Ks. Isso então vai dar 6K, né? Igual a 1. Onde o K, o 6 está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 1 dividido por 6. Então, desculpa. Então, qual que é a probabilidade de acontecer o evento A? A gente sabe que é o próprio K, né? Vimos. Vou colocar uma setinha aqui. Então, a probabilidade de acontecer o evento A vai ser 1/6, né? Certo? Disso, a gente está tirando até uma questão interessante, né? Já eu falo, né? Deixa eu
resolver aqui o item B. Ó. A gente tem que a probabilidade do A, então, é 1/6, né? Que dá o próprio K, né? A gente viu que a probabilidade de todo mundo aqui é K. E qual que é a probabilidade do evento B? Vamos calcular aqui. Probabilidade do evento B. A gente sabe que é a probabilidade de acontecer o 5 mais a probabilidade de acontecer o 6, né? É a soma das probabilidades. Eu não posso falar que isso é 100%, porque o 5 e o 6 não formam o espaço amostral todo, né? Então toma esse cuidado. Mas a gente sabe que a probabilidade do 5 é K, né? Que deu 1/6. Mais a probabilidade do B, do 6, né? Que também é 1/6. Isso dá 2/6. Vocês perceberam uma coisa diferente agora do que aconteceu no passado? Ó, aqui ficou 2/6, que no B, concorda que isso aqui era a quantidade de elementos do B? Ó, era o número de elementos de B dividido pelo número de elementos do ômega. E também aqui ó, no exemplo, no item A, né, concorda também que ó, o A é formado apenas por um elemento. Então aqui a gente tem o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, desculpa, que é o ômega. Então aqui está nascendo uma coisa que a gente já vai definir agora, ok? Então qual que é a chance de acontecer um número 5? 1/6. Qual que é a chance de acontecer o evento B? 5/6, desculpa, 5/6, né? Face um número maior que 4, 2/6, né? Vocês perceberam uma coisa diferente do exemplo 1 e o 2 para o exemplo 3 agora, né? Esse terceiro exemplo que a gente está fazendo, calculando probabilidade? Isso aqui vai nos levar a uma discussão do nosso próximo item, que é a probabilidade de um espaço finito e equiprovável. Olha que palavra bonita, né? O que seria um espaço finito que tem uma quantidade limitada de elementos que eu consigo contar, que é onde a gente vai trabalhar o curso todo. A gente não vai trabalhar com espaço amostral infinito, como eu disse anteriormente. Mas eles existem e a gente calcula a probabilidade também nele. E equiprovável, ó, vai ser a principal diferença entre o exemplo 1 e o 2, aquilo ali é o que a gente chama de espaços não equiprováveis. Por que eles não são equiprováveis? Por exemplo, naquela roleta, os ímpares têm mais chance de acontecer do que os pares, então isso não é equiprovável, né? A gente poderia chamar de uma roleta com problema ou uma roleta que não é honesta. Então, sempre que isso acontecer, que quando você olha para os seus eventos elementares e eles têm chances diferentes de acontecer, isso a gente chama de espaço não equiprovável. No exemplo 2 também do dado, a gente tinha que a face tinha 1 vezes K, 2 vezes K, os elementos não eram equiprováveis, não tinham a mesma chance de acontecer, né? Por exemplo, o elemento 1, né? Ele tinha muita chance de acontecer, o elemento 2 era 2 vezes a chance, 2 vezes sobre 15, o elemento 3, 3 sobre 15, e assim sucessivamente. Então o 6 ele tinha muito mais chance de acontecer do que o 1, por exemplo, do que o 2. Então, se você está lá apostando e sabe dessa informação, que o seu dado não é honesto, você vai ter muito mais chance de ganhar, né? Então, os exemplos 1 e o 2 é o que a gente chama de exemplos onde a gente tem espaços não equiprováveis. Os elementos não têm a mesma chance de acontecer. Isso a gente raramente vai fazer no nosso curso. Daqui para frente, o que a gente vai trabalhar são com espaços equiprováveis, né? Onde o que significa isso? Ó, dado um espaço amostral aqui com K elementos e você quer estudar um evento, né, o A, formado por R elementos, onde o A está contido no espaço amostral, ou seja, está lá dentro do espaço amostral, a probabilidade do A acontecer, ou seja, todos esses R elementos ele tem a mesma chance de acontecer. 1 sobre K, 1 sobre K, 1 sobre K, 1 sobre K. Cada AI desses aqui que compõem o A tem a mesma chance de acontecer. Ou seja, você tem R elementos sobre K. Ou seja, para calcular a probabilidade, você vai apenas precisar saber a quantidade do A e a quantidade do espaço amostral todo. E isso é o que a gente tem como a definição clássica de probabilidade, né? O que seria a definição clássica de probabilidade? Nesse ambiente finito e equiprovável, a gente tem que, para calcular a probabilidade, basta saber os casos favoráveis sobre os casos possíveis.
Ou seja, a parte pelo todo. Você quer estudar lá qual que é a quantidade de C ímpar? Você vai lá, determina o evento, né? E depois conta quantos elementos tem e divide pelo todo, né? Que é a quantidade de elementos do espaço amostral todo. Isso aqui é o que a gente chama de definição clássica de probabilidade. É o que todos os livros vão trazer e a forma de você calcular. Só que o que eu queria despertar em vocês? Que nem sempre isso aqui vale. Isso aqui só vale se o espaço for finito e equiprovável. Onde o que é o equiprovável? Todos os eventos elementares têm a mesma chance de acontecer. Se você vai lançar um dado honesto, por isso a importância da palavra honesto, a face 1 tem a mesma chance da 2, da 3, da 4, da 5 e da 6. Se você vai lançar uma moeda honesta, ela tem a mesma chance, né, que é 50% de sair cara, 50% de sair coroa. Se a moeda é viciada ou não é honesta, isso aí se distorce e aí pode ser que você não consiga usar a definição clássica. Então, por isso que eu trouxe de maneira diferente um pouquinho a definição de probabilidade para a gente chegar nesse ponto, né? Para você não pensar que sempre pode usar isso. O que eu te digo? Em 99% dos casos, 99,9% você vai usar a definição clássica e vai dar certo, tá tudo certo. Você só não vai poder usar ela quando o dado não for honesto, quando a moeda for viciada, quando tiver algum problema que cause esse efeito nos elementos, que alguns tenham mais chance de acontecer do que os outros. Isso é não equiprovável. Equiprovável é todo mundo tem a mesma chance. Vou partir do pressuposto que todo mundo tem a mesma chance de acontecer, ok? E aí, a partir disso, a gente pode, então, fazer alguns cálculos. Ok. Então, em geral, a gente vai trabalhar sempre com espaços finitos e equiprováveis, ok? Ok, voltei aqui para o tamanho real. Pô, desculpa. Em geral, a gente sempre trabalha com espaços equiprováveis. Como eu disse aqui para felicidade, né, uma carinha feliz, você não vai preocupar, professor, será que isso aqui é equiprovável ou não? Não é isso que eu quero dizer. 99,9% vai ser equiprovável. Só quando você vê palavras tipo moeda viciada, dado que não é honesto, essas coisas, aí você já se atente que você vai ter que usar a definição de probabilidade. Não a definição clássica que é fazer casos possíveis sobre casos favoráveis, ok? Desculpa, casos favoráveis sobre casos possíveis, ok? Então vamos começar a trabalhar nisso, ó. Considere o lançamento de uma moeda honesta, qual a probabilidade de sair cara? Um exemplo bem simples, né, para a gente trabalhar esse conceito. Então, ó, pelo que a gente viu, vou calcular aqui, ó, você tem que o espaço amostral, vou colocar aqui, ó, seja, né, nunca esqueçam de definir os elementos, seja C cara e K coroa. K coroa. Então, C cara, K coroa. Você tem que o espaço amostral associado a esse experimento é cara ou coroa. Ou acontece isso, todas as suas chances estão aqui. O evento A, que sair cara, né, vai ser formado pelo elemento cara. Então, você vai calcular a probabilidade de A, pela definição clássica, é o número de elementos de A dividido, né, pelo número de elementos de ômega. Então, você tem número de elementos de A, tem só uma chance em 2, né, que são o número de elementos. Então, isso aqui é 0,5, né, se você dividir, está entre 0 e 1, satisfazendo a definição. Ou também a gente pode falar que isso é 50%, né, multiplica por 100 para descobrir a chance, né, a probabilidade. Então, qualquer um desses casos, se você quiser deixar em fração, tá certo. Se quiser deixar em decimal, tá certo. Se quiser deixar em porcentagem, tá certo também, né? Então, você tem 50% de chance de que nesse lançamento saia cara. E se eu quisesse também estudar o evento de sair coroa, 50% de chance também, ok? Isso é um exemplo de um espaço equiprovável. Ó. Os dois elementos têm a mesma chance de acontecer, ok? Alguns outros que a gente via tinham... Ok, mais um exemplo agora. Ó. A gente já estudou esse experimento de lançar 3 moedas perfeitas. Qual a probabilidade de se obter pelo menos 2 caras? E B, qual a probabilidade de se obter exatamente 2 caras, né? Então eu já coloquei aqui para a gente lembrar, a gente já sabe qual que é esse espaço amostral, né?
A gente já determinou anteriormente qual que é esse espaço amostral. E a gente agora pode calcular o item A, né? O espaço amostral dado por esse experimento, a gente usou um diagrama de árvore e calculou tudo certinho, né? E agora a gente quer obter duas caras. Então, logo, ó, quem seria esse evento de obter apenas duas caras? Vamos escrever aqui, ó. Desculpa. Quem que seria esse evento, né? De obter pelo menos duas caras significa que pode ser duas caras ou mais do que duas. No nosso caso aqui, o limite máximo é 3, né? Então, quem que vai compor o evento A? Vai ser cara é uma possibilidade, né? Quando ele fala pelo menos duas, é o que eu falo. Tem que se atentar para os detalhes para você conseguir fazer a questão. Pelo menos não é exatamente. Pelo menos duas pode ser 2, 3, 4, 5, a quantidade que tivesse. Mas no nosso caso aqui é no máximo 3, né? Porque no lançamento de 3 moedas, você pode ter no máximo 3 caras. Mas se fossem 5 moedas perfeitas, a gente teria que pelo menos duas poderiam ser 2, poderiam ser 3, poderiam ser 4 ou 5. Então toma cuidado com o português para resolver suas questões aí, né? Para a gente poder chegar ao mesmo resultado. Então esse evento está nesse evento, né? Esse elemento também está. A gente tem que o cara, coroa, cara, só olhar no espaço amostral. E a gente tem que o coroa, cara. Acho que são só esses aqui, né? De sair pelo menos duas, ó. A gente tem o cara, coroa, cara. E o último aqui só tem uma. Aqui tem duas, também tá lá. Aqui tem uma, nenhuma, né? Então são esses. Se eu quiser calcular a probabilidade do A, o que eu vou fazer? Pela definição clássica, esse espaço aqui provável, sim. Moeda honesta, todo mundo tem a mesma chance de acontecer, ó. Se eu olhar nesse espaço amostral, todo mundo tem 1/8 de chance de acontecer. Então isso aqui é um espaço equiprovável. Daqui para frente você nem precisa se preocupar com isso, que todos vão ser equiprováveis, você vai poder usar a definição clássica, né? Ok? Então, ó, agora eu sei que a probabilidade do evento A é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral todo. Então, o número de elementos de A, 1, 2, 3, 4 elementos em A e 8 elementos no espaço amostral todo, né? Se quiser simplificar, dá por 4, né? Posso dividir por 4 em cima, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, ok? 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Então, novamente, você tem 50% de chance de acontecer pelo menos duas caras, né? Então, um evento bem provável, né? Ok? Para o item B, a gente quer obter exatamente duas caras. O que vai mudar em relação ao A? Que a gente vai eliminar esse primeiro elemento aqui do cara, porque ele quer agora exatamente duas caras. Onde que acontece duas caras? Nesses 3 eventos, ok? Vamos então descrever quem que é o evento B. O evento B ali, deixa eu só aqui. Quem que são os elementos do evento B? O B vai ser composto pelo cara, coroa, cara e, desculpa, coroa, cara, né? Só não vou ter aquele primeiro do A. Então a gente sabe pela definição clássica, né, o espaço equiprovável, que a probabilidade de B é o número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral todo. Isso dá 3 sobre 8. Não dá para simplificar, né? Porque o 3 é primo. Então a gente tem 3/8, ou seja, esse aqui tem um pouco menos chance de acontecer, né? 3/8 aí, dá um pouquinho menos. O outro evento tem mais chance de acontecer. Então esse aqui, se a gente dividir, fiz a conta aqui, ó, se você dividir o decimal dá 0,375 exato, né? Não dá dízimo. Ou seja, isso aqui multiplica por 100 dá 37,5%. Tranquilo? Tranquilo? Então, ó, a gente tem então que o B é um pouco menos provável, mas tem a sua probabilidade, o número entre 0 e 1. E aqui, ó, se eu fosse usar a definição,
Teria que fazer, né, a probabilidade desse, mais esse, né, que seria 3 sobre 8. Só que agora, já que a gente sabe que o espaço é equiprovável e temos a definição clássica, a gente não vai ficar fazendo isso, ok? A menos que eu peça para fazer, usando a definição. Mas vai ficar livre para vocês agora usar a definição clássica, que é fazer casos favoráveis sobre possíveis, ok? Agora, um último exemplo, só para mostrar para vocês que o que acontece quando o espaço não é equiprovável, né? Por exemplo, ó, você considera uma roleta indicada abaixo, calcule a probabilidade de ser sorteado um dos números mostrados. Você tem uma roleta aqui, finge que é uma roleta, você tem o número 1, 2, 3, você vai rodar aqui, e aí você tem, ó, você quer determinar a probabilidade de sair um dos números mostrados. Eu sei que meu espaço amostral associado a esse experimento ou pode sair o 1, o 2 ou o 3, certo? Tranquilo? E aí eu pergunto para vocês, ó, seguindo aqui a lógica dessa roleta, qual que é a probabilidade do 1? Concorda aqui que se eu dividir claramente aqui em 4 pedaços, vai ser 1/4? Ou seja, 25% de chance. Se eu pegar a probabilidade do 2, também vai ser 1/4, né? Se eu pegar a probabilidade do 3, vai ser 2 partes de 4, que dá meio, né? Simplificando por 2 em cima e embaixo. Então perceba o seguinte, ó, se eu for usar a definição clássica, aqui em P de 2, eu vou ter que, seria casos favoráveis, que é sair o 2, o evento 2, desculpa, 1, né? É a quantidade, sobre o todo, que é 3. Então a gente teria aqui 0, 3, 3. E aí eu pergunto, isso aqui condiz com a realidade? Não, ó. A gente claramente sabe que quando você gira essa roleta aqui, o 3 tem muito mais chance, ó. Tem 50% de chance de sair em vez de 1 e 2, né? Ok? Então, quando você usa a definição clássica em um espaço, novamente, esse aqui não é equiprovável. Por quê? Ó, a chance do 1 sair e do 2 é a mesma, mas a chance do 3 sair é bem maior. Então, isso não é equiprovável. Os elementos ali têm chances diferentes de sair. Quando você tenta aplicar a definição clássica num espaço que não é equiprovável, acontecem essas distorções, esses erros, né? Então, você só aplica a definição clássica quando o espaço é equiprovável, senão tem grandes chances de dar errado, né? Aqui é o correto, se aplicou a definição clássica no espaço que dá equiprovável, deu errado. Mas eu garanto que em 99,9% dos casos vai ser equiprovável e você vai poder usar a definição clássica, ok? Para a gente terminar o encontro de hoje, só dizer algumas propriedades da probabilidade, né? Se você tem 2 eventos no espaço amostral, probabilidade, como eu disse, é sempre, de qualquer coisa, é sempre algo entre 0 e 1. Probabilidade do espaço amostral todo é 100%, né? 1. Probabilidade do vazio é 0, claro, né? Se você pega a probabilidade do A mais o complemento de A, né? Lembrando que aqui em relação ao espaço amostral todo é 100%, 1. Tem algo aqui que a gente usa bastante, que é a probabilidade da união, é a probabilidade do A, mais a probabilidade do B, menos o da interseção, né? Isso lá da teoria de conjuntos, né? Porque se você não tirar a interseção, você vai estar contando a mesma coisa 2 vezes, né? Se a interseção for vazia, a gente tem que a probabilidade do A união com B, a probabilidade A mais probabilidade B, né? Significa que os eventos são mutuamente exclusivos, como a gente já viu. Uma observação final para a gente encerrar essa aula de hoje longa, né, mas necessária, é que se a probabilidade do evento for 0, é o evento impossível. Se a probabilidade é 0, não tem chance, não vai acontecer nunca, é impossível. Se a probabilidade for 1, né, que representa o 100%, o evento é o evento certo, né? Ou seja, vai acontecer com certeza, né? Então, é isso. Muito obrigado e um abraço a todos.